Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Mas antes disso, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no nosso canal ainda, hein? Se inscreva no nosso canal, dê um like, porque você dando um like vai ajudar o algoritmo do YouTube mandar nossos vídeos, nossos conteúdos para todo mundo da internet. E também compartilhe, certo? Compartilhe esses vídeos, tá bom, meus queridos? Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui e trazendo um assunto muito importante. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente trouxe a semana passada sobre o mistério do sétimo selo. Vamos continuar, mas antes disso, vamos ler aqui duas escrituras. Uma se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler dois versículos, versículo 34 e o 35 de Lucas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. E disse Maria ao anjo. Esse episódio aqui é o episódio que o anjo visita Maria, porque Maria, ela está no estado o anjo aparece a Maria e diz a ela que ela vai ficar grávida, né? Então, veja o que a Bíblia diz. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Então, isso aí foi o problema que Maria disse: como é que eu vou ficar grávida, que eu não conheço o homem? Aí o anjo dá a resposta para Maria. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, em outra tradução está o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deixa eu repetir mais uma vez, só o versículo 35. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz assim. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Amém? Que Deus nos ajude. Aí você pode até perguntar: irmão Jailson, o que Lucas capítulo 1, verso 35 e Apocalipse capítulo 8, versículo 1 tem a ver com esse contexto? Porque o sétimo anjo, o profeta de Deus, o irmão Branda, ele faz essa conexão. Ele liga Lucas com Apocalipse capítulo 8. Muito bem. E baseado nessas escrituras, irmão, eu quero dar continuidade àquele assunto que eu trouxe a semana passada. Que não estiver equivocado, hoje faz 8 dias que nós falamos sobre o mistério do sétimo selo. E nós entramos em 3 pontos ali, sobre o que é o sétimo selo. E nós mostramos pela mensagem do profeta o que é o sétimo selo. Também nós falamos sobre a abertura do sétimo selo, que ele já foi aberto ou ainda não. E nós provamos pela mensagem do profeta que ele foi aberto. E falamos também, o ponto-chave daquele vídeo foi sobre quem é que desceu em 63. Foi Cristo ou Jesus Cristo? E nós provamos pela Bíblia e pela mensagem do profeta que Cristo e Jesus Cristo e o Senhor é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Então, quem desceu em 63 foi o próprio Jesus Cristo, certo? Foi o próprio. Porque Cristo, Senhor, Jesus, o profeta deixa tudo claro nas mensagens e a Bíblia também deixa claro que é a mesma pessoa, tá bom? Não são coisas diferentes, é a mesma pessoa. E hoje, baseado nessas duas escrituras, de Lucas e Apocalipse capítulo 8, e Lucas 1, verso 35, nós queremos continuar esse assunto, mas só trazer um tema diferente.
Vamos falar sobre o mistério do sétimo selo e o corpo de Jesus Cristo. O mistério do sétimo selo e o corpo de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema de hoje, irmão. Porque nós provamos que quem desceu em 63 ali foi o próprio Jesus Cristo. Agora, que tipo de corpo Jesus Cristo desceu em 1963? É isso que nós precisamos saber. Que tipo de corpo Jesus desceu em 63? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a mensagem profética do sétimo anjo, a mensagem do último dia, a palavra da hora, fala sobre isso? Irmão, existe uma confusão imensa no meio do povo da mensagem. E quando eu digo no meio do povo da mensagem, quem traz essa confusão são os pastores e os pregadores. Agora, por que eles trazem essa confusão, irmão? Porque eles não seguem a regra que foi estabelecida pelo profeta. E qual foi a regra, irmão Jesus? Eu sempre falo aqui nas minhas gravações que o profeta deixou uma regra estabelecida. E qual foi a regra? Estude as fitas. Ele diz isso. Primeiro selo, parágrafo 9. Estude as fitas. Eu vou ler isso aqui, para você ver aqui. Primeiro selo. Olha aqui. Parágrafo 9 do primeiro selo. Veja a regra, a orelha, que o profeta deixou para os pastores e os pregadores. Com certeza, eu gosto de estudar isso. Olha aí. Um profeta, um homem que recebe diretamente de Deus, ele está dizendo assim, ó. Com certeza, eu gosto de estudar isso. Não há maneira alguma de expressar isso completamente, porque a palavra é eterna. E é um livro eterno. Portanto, nós apenas temos que alcançar estes pontos principais. E hoje, estudando, eu anotei muitas escrituras para que vocês possam estudá-las também. As fitas revelarão muito disso à medida que vocês forem estudando. Tá vendo aí, irmão? A regra que o profeta de Deus deixou. Mas o que é que os pastores e o que é que os pregadores da mensagem fazem? Não faz isso, irmão. É por isso que eles trazem uma confusão no meio do povo. E os irmãos também não se interessam em ler Bíblia, sabe? Não se interessam em ler mensagem. Irmão, houve uma época aqui no Brasil, eu acho que de 2004 até 2006, que eu não estiver equivocado, houve uma escassez de mensagem aqui no Brasil. Os pastores, especialmente os pastores e os pregadores, agitados porque não tinha mensagem de tradução nova, não tinha mensagem nova. Aí aparecem os crentes da Bíblia. E todo mês tem uma mensagem nova. Todo mês tem uma mensagem nova. Agora eu te digo, adiantou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Os pastores estão buscando mais a mensagem, estudando mais a mensagem? Não, irmão. Continua a mesma coisa. É como eu sempre tenho dito aqui no programa, aqui no canal, são semi-analfabeto espiritual. Aí não faz o que o profeta disse, não estuda as mensagens, com a Bíblia. Então traz confusão para o povo. Confusão, sabe? Confusão para o povo. O povo não sabe. Quem foi que desceu em 63? Foi Cristo ou Jesus? Um dia que foi Cristo, diz que Jesus ainda vai vir, não sei o quê. Não, quem desceu foi Cristo. E o povo fica voando no vento, sem saber o que fazer. Mas nós estamos aqui para ajudar. Quem desceu em 63 foi o próprio Senhor Jesus Cristo. É só você entrar lá no canal e assistir o meu primeiro vídeo que eu preguei domingo passado, falando sobre isso. Você vai ver lá que o profeta nos mostra claramente quem desceu foi Jesus Cristo. Esse negócio que foi Cristo e Jesus é a mesma pessoa. E vou mostrar isso aqui, olha o que o irmão Brana diz aqui, no primeiro selo. Escuta isso aqui. Parágrafo 268 do primeiro selo. Olha o que o irmão Brana diz aqui.
Olha aqui. Para aqueles que dizem que Cristo é uma coisa e Jesus é outra. Olha o que o irmão Brando diz aqui. Minha revelação, através do Espírito Santo, é Cristo e o Espírito Santo são as mesmas pessoas, apenas uma em forma diferente. A irmã Brando diz que Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, apenas em forma diferente. Aqui, no primeiro selo ainda, parágrafo 271. Observe agora. O Espírito Santo, Cristo é o Espírito Santo em outra forma. Isso é correto. Irmão, como é que Cristo é o Espírito Santo em outra forma? Que forma é essa que ele é diferente? Que é outra forma. Observe agora, o Espírito Santo e Cristo é o Espírito Santo. É Cristo, olha. O Espírito Santo e Cristo, aí o irmão Brando diz, é o Espírito Santo, é Cristo em outra forma. Em outra forma. E você sabe o que quer dizer a palavra forma? A palavra forma que você for procurar no dicionário ou então no Google mesmo, você vai encontrar lá, fala de objeto ou de corpo. Então Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Agora, em outra forma. E hoje nós vamos aprender aqui, irmão, qual foi a forma que Jesus desceu, irmão. Porque o profeta viu. Um dos pastores disse que Jesus, quem desceu ali foi Cristo. Como é que Cristo desceu ali, que não desceu num corpo? Porque o profeta viu ele. O profeta viu ele, viu as asas, que ele veio com asas. O profeta viu tudo isso. Olha aqui. 7º selo. Aqui no 7º selo. Parágrafo 207. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente será o último. Você veja que ele está falando do 7º anjo aqui, que estava à esquerda dele. E esse 7º anjo é o mesmo de Apocalipse 11:15. Ou o 7º anjo, se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda e eu olhar para ele em direção ao oeste. Ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então, aquele seria a última mensagem do anjo. Muito notável. Você recorda como eu disse que ele tinha tinha a sua cabeça voltada para trás? Olha, o profeta viu até a cabeça dele. Então ele desceu num corpo. E as suas grandes asas apontadas, como ele voou diretamente até mim. Tá vendo? Agora, aquele é este 7º selo. Ele ainda é uma coisa notável. Nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Você veja que o profeta de Deus viu a sua cabeça, certo? Viu as suas asas. Então ele desceu num corpo, irmão. Não foi um vento, não. Ele desceu em corpo. Agora, nós precisamos saber que tipo de corpo foi esse que ele desceu em 63. É isso. Esse é o propósito que nós estamos aqui hoje, trazendo essa mensagem para vocês. Vamos saber que tipo de corpo Jesus Cristo desceu em 1963. O que a Bíblia fala e o que a mensagem fala sobre isso. É isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que vocês prestem bem atenção, irmão. Que nós não estamos aqui para confundir ninguém, nós estamos aqui para trazer o esclarecimento. Porque isso já foi feito. Deus já trouxe toda a revelação, todo o conhecimento, todo o esclarecimento através do 7º anjo. E o 7º anjo deixou isso nas suas mensagens. Agora os pastores são preguiçosos. São semi-analfabetos espirituais, tanto os pastores como os pregadores. E muitos irmãos seguem eles. E por isso que fica aí, sem saber o que fazer. Mas vamos lá. Então nosso assunto hoje é sobre isso. O mistério do 7º selo, o corpo de Jesus Cristo. Muito bem, vamos ver aqui. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 1. Porque isso aqui é interessante, irmão. Porque João viu o corpo. Assim como João viu o corpo,
o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, irmão Brando, também viu quando isso aconteceu em 63. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17. Olha o que João diz aqui. Ó. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, João saiu do primeiro século e veio para o século 20. Porque o dia do Senhor aqui é o século 20. O dia do Senhor começou naquele século ali, irmão. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha aí. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Então João viu, olha aí. Vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito como um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e olhos como chama de fogo. E seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Verso 16. E ele tinha sua destra 7 estrelas. E de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandecia. Versículo 17. E eu, quando o vi, olha aí, eu, quando o vi, caí a seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, a sua mão. E dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então você veja que João foi arrebatado para o dia do Senhor. E o dia do Senhor não está para o futuro. O dia do Senhor começou em 63. Então, João saiu do primeiro século e veio até o século 20. E ele viu. Ele viu quem? Ora, ele viu uma pessoa num corpo. Agora, que corpo ele estava? Aí é onde nós precisamos saber que tipo de corpo Jesus desceu em 63. Porque assim como João viu, porque essas escrituras, irmão, ela não se cumpriu no primeiro século. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17. Onde a gente leu aqui, isso não se cumpriu no primeiro século. Porque João foi arrebatado para o dia do Senhor. Então, João viu tudo isso no dia do Senhor, no século 20. Você pode dizer: mas irmão Jailson, o senhor está aumentando alguma coisa? Não. Não. Eu estou seguindo aquilo que o profeta ensinou das mensagens. É só você fazer como eu faço, meu irmão. Pastor, pregador, deixe de ser nicolaíta, deixe de querer mandar nas igrejas dos outros, tome conta da sua congregação. Seja pastor da sua igreja. Estude as mensagens. Traga alimento para o seu povo. Faça como eu faço. Estude as mensagens. Veja o que é que a Bíblia diz, o que é que a mensagem diz sobre o assunto. Então João foi arrebatado. Ele viu tudo isso. Ele diz aqui no versículo 17. E eu, quando o vi, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Mas ele não viu aquilo no seu tempo. Ele foi arrebatado para o século 20, o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não foi no primeiro século, mas sim começou no século 20. Então, Deus tirou ele de um século e levou para outro século. E ele viu isso aqui. Agora, isso é tremendo demais, irmão. Agora, deixa eu ler aqui algo que o profeta de Deus, ele mostra isso e ele também vê. Por que eu digo que essa escritura se cumpriu no século 20? Porque veja o que o irmão Brando diz aqui na mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Parágrafo 147. Essa mensagem foi pregada em 65. Olha aqui, ó.
147, com a atração sobre a montanha. Olha o que o irmão Brana diz. Isso é tremendo. Aqui nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicou a si mesmo. O que é isso? É o fato que Deus e Cristo são um, a branca. Quando a viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, você veja, que o irmão Brana cita Apocalipse 1, que o mesmo acontecimento. Então é por isso que eu digo que aquilo que João viu, ele não viu isso no primeiro século. Ele foi arrebatado do primeiro século até o século 20 para ver isso. Essa mesma nuvem que apareceu em 63, João viu isso. Porque Deus o levou até o nosso tempo. Veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram sua peruca. Então veja que esse acontecimento de João aqui em Apocalipse se cumpriu exatamente na abertura dos selos. Na abertura do 7º selo. João viu isso. Muitos irmãos da mensagem que negam aquela nuvem, que diz que aquela nuvem é apenas um sinal, que aquela nuvem é isso, que aquela nuvem é aquilo. João viu isso, irmão. Só Deus tem graça de nós, irmão. João viu isso. Então, nós precisamos captar e entender que tipo de corpo Cristo desceu. Porque assim como João viu, o 7º anjo viu, o William Brana viu ele. Viu ele. Esse negócio que quem desceu ali foi Cristo, só Cristo. Não, ele desceu ali, quem desceu foi Cristo. E desceu em que tipo de corpo, irmão Jailson? Vamos aprender hoje. Vamos ver aqui o que é que o profeta de Deus diz aqui. Eu tenho um parágrafo aqui muito interessante, na mensagem Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Essa mensagem, irmão, ele pregou em 64. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Nós precisamos saber o que é que a mensagem diz isso, que tipo de corpo a mensagem diz. Qual foi o corpo que Jesus desceu em 63? Olha o que o profeta diz aqui, ó, no parágrafo 229. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó, na mensagem Cristo identificado o mesmo em todas as gerações. Ele diz assim, ó, agora, a última coisa que não está aqui é o seu corpo visível. Quer dizer, em outras palavras, a única coisa que ele não desceu em 63 foi com corpo de carne. Não. Ele não desceu com aquele corpo. Tá vendo? A única coisa que não está aqui é o seu corpo visível. Ele é a videira e você é a vara. Está vendo? Isso é. Você é a vara. Você é o que há de, quer dizer, ele desceu não no seu corpo de carne. Deixa eu ler aqui uma escritura, irmão, porque o que aconteceu na segunda vinda, preste bem atenção, irmão. O que aconteceu na primeira vinda, perdão, o que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda, porque é um paralelo. Veja aqui, deixa eu aqui ler uma escritura muito importante, aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Veja o que Jesus diz aqui, ó, versículo 16 em diante, ele diz assim, ó, eu rogarei ao Pai, que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é que habitava com eles? Habita convosco
e estará em vós. Quem está habitando com eles? Era Jesus Cristo. Agora, que você olhar, irmão, Jesus diz aqui no versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele, na maneira que ele estava naquele momento, ele não podia habitar nos apóstolos. Porque ele estava num corpo de carne. Ele estava num corpo de carne. Mas ele precisava voltar ao Pai e voltar agora na forma do Espírito Santo para habitar nos apóstolos. Para estar nos apóstolos. Tá vendo? Porque habitarei convosco e estarás em vós. É por isso que aqui, ó, veja aqui essa escritura aqui. Em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Isso aqui é muito tremendo. Romanos 8, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aí diz assim no verso 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, Cristo tinha de ir para o Pai para voltar na forma do Espírito Santo para habitar neles. Porque, olha que Paulo diz assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Aí está, irmão. Aí está o mistério de Deus revelado. Então, Cristo tinha de deixar o corpo de carne para vir habitar nos apóstolos, para descer na forma do Espírito Santo. E isso, irmão, aconteceu exatamente na segunda vinda, no nosso templo. Começou no século XX. Ele desceu num corpo. Aí, como o irmão Breno diz aqui, ó. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Para 229 da mensagem, Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. A única coisa que não está aqui é o seu corpo visível. A única. Em outras palavras, a única coisa que não está aqui é o seu corpo de carne, porque ele veio em outro corpo. Ele veio em outro corpo. Vamos adiante aqui na mensagem do profeta agora. Agora, é isso que eu estou dizendo, veja só. Mas se ele desceu em um corpo, irmão, porque João viu um anjo forte, sabe? João viu isso. Aqui em Apocalipse, capítulo 10. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 10, vamos voltar aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 10. João viu. E João viu isso no nosso tempo, irmão. Que coisa tremenda. Deus pegou o João, que estava na ilha de Patmos, lá no primeiro século, e trouxe ele para o século 20, para o ano de 1963. Porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor começou exatamente nesse tempo, nessa data. Olha aqui, ó. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. João viu. João está afirmando. Aí, irmão, o que João ia fazer? Aí, vamos ler mais adiante. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como bramo leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões, suas vozes, eu ia escrevê-la, mas uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Tá vendo? Que João viu até a voz dos trovões. Então, ele ia escrever quem eram aqueles trovões. Mas o anjo disse, não, para, João. Isso não é para você, isso não é para o seu tempo. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nela há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nela há, e que não haverá mais demora. Mas nos dias
da voz do sétimo anjo. Quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, você veja que João ia escrever. Mas hoje diz, não, deixa para o sétimo anjo. O sétimo anjo que vai mostrar para você, que vai trazer essa revelação, que vozes são essas. E quem é esse anjo que você está vendo? Mas João ia escrever tudo isso. Ele disse, não. Não. Fica quieto, João. Não é pro teu tempo ainda. Isso é pro tempo do sétimo anjo. Aí passou Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley. Aí quando chegou Brana, o sétimo, aí Deus disse, agora sim. As pessoas vão saber quem foi esse anjo que desceu do céu. As pessoas vão ficar sabendo quem são a voz dos trovões, o que é os trovões. Vão ficar sabendo o que é o novo nome. Tudo isso nos dias que o sétimo anjo, e diz assim, olha o que aqui a Bíblia diz. Olha o que aqui a Bíblia diz, que você veja na sua Bíblia. Nos dias, esses dias aqui está no plural. Nos dias. Por quê, irmão? O sétimo anjo de Apocalipse 11:15 estaria conectado com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 não faria nada sem antes o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 revelar a ele. É por isso que está aqui, nos dias da voz do sétimo anjo. Nos dias. E nós ainda estamos vivendo nesses dias. O sétimo anjo terreno saiu de cena. Mas o sétimo anjo celestial, que é o próprio Jesus Cristo, está aqui na sua noiva. Guiando a sua noiva até o dia dele levar ela no arrebatamento. Que coisa tremenda, irmão. Vamos continuar com a mensagem do profeta. E eu queria ler aqui algo aqui interessante. O irmão Brano aqui na mensagem, eu li a mensagem de Cristo, ele ficar o mesmo em toda a geração, onde ele disse que a única coisa que não foi visto, que ele não veio, foi no seu corpo visível. Aqui na mensagem, Cristo identificado de todas as eras, essa mensagem é de 64, dia 17 de junho, ele diz algo aqui interessante, irmão, aqui no parágrafo 204. Veja o que é que o irmão Brana diz. Olha o que é que ele diz aqui, olha. Vamos lá, 229. Olha o que é que ele diz aqui da mensagem Cristo identificado o mesmo em todas as gerações. Veja o que é que ele diz. Para 229. A única coisa que não está aqui é o seu corpo visível. Aí um diz, então ele desceu. Ele desceu como? Olha o que é que o irmão Brana diz aqui agora. Ele disse isso em 60 e 64, certo? Em 64, no mês de abril. Ele disse isso. A única coisa que não está aqui é o seu corpo visível. Ele disse isso em abril. Aí quando foi no mês de junho de 64, olha o que ele diz aqui no parágrafo 204. Querido Jesus, grande, imaculado, Filho do Deus vivo, que está aqui nesta noite na forma do Espírito Santo e mudou sua forma e desceu e revelou sua palavra diretamente na carne humana. Mudou a sua forma. Mudou a sua forma. Quer dizer, o que você sabe o que é forma? Forma. Aqui na mensagem, deixa eu ler mais uma coisa aqui, irmão, para a gente compreender isso aqui. Na mensagem Pergunta e Resposta sobre a Marca da Besta, de 1954, parágrafo 136, o irmão Brando diz algo aqui interessante. 136. Olha o que o irmão Brando diz aqui. Mensagem A Marca da Besta, mensagem Pergunta e Resposta sobre a Marca da Besta. De 54. Parágrafo 136. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Então, quando o homem caiu em carne, Deus enviasse outro indivíduo em vez de ele próprio descer, ele teria sido injusto. A única coisa que Deus poderia fazer com justiça seria ele próprio tomar o lugar do homem. Que tal se fizesse o irmão Neville morrer por essa mulher aqui?
Se eu fizesse esta mulher morrer por essa mulher aqui e fosse por eu ter domínio sobre você, eu não poderia ser justo e fazer isso se eu pronunciasse a morte e quero que você viva. Terei que tomar o seu lugar para justificá-lo. Então Deus, que era na imagem, melhor dizendo, sem imagem. Por quê, irmão? O que é imagem? Imagem, irmão, que você for pesquisar no Google, vamos dizer assim, porque o Google hoje é a maneira mais fácil de você descobrir o significado da palavra. Imagem refere tanto ao objeto como ao corpo. Melhor dizendo, sem imagem. A Bíblia diz que Deus não tem forma. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se não estiver equivocado, diz assim, ó, que Deus fez o homem à sua imagem. Ora, que Deus não tem imagem, que Deus não tem forma, que Deus não é imagem. Quem era essa imagem? Aí o irmão Branco diz, Deus não tem forma. Muito bem. Então Deus teve que tomar uma forma. E ele fez sombra sobre uma virgem e criou nela uma célula de sangue sem nada de sexo. E criou uma célula sanguínea que desenvolveu no Filho de Deus. E Deus desceu e habitou em seu Filho. Cristo Jesus tornou-se o Deus na terra. Então, em outras palavras, a imagem de Deus, a forma de Deus, é o próprio Jesus Cristo, seu Filho. Meu Deus. E aqui o irmão Brana diz, então Jesus, o grande e imaculado Filho do Deus vivo, que está aqui nesta noite, na forma do Espírito Santo, mudou sua forma e desceu e revelou sua palavra diretamente na carne humana. Ele mudou a sua forma, irmão. Como ele mudou a sua forma? Porque ele desceu em outro tipo de corpo, irmão. A mesma coisa que nós lemos em Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo de Deus fez sombra sobre Maria. Essa sombra não era outra coisa senão o corpo teofânico de Deus. E esse corpo teofânico de Deus não é outra coisa senão o Logos. E o Logos é o Filho, Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa tremenda. E a mesma coisa aconteceu em 1963. Esse corpo teofânico, esse corpo teofânico desceu e materializou-se no corpo do sétimo anjo, irmão, a noiva de Cristo. Essa é a forma correta, irmão. Essa é a revelação que o sétimo anjo trouxe para nós. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa profunda, irmão. Então, qual foi o tipo de corpo que Jesus desceu? Porque o irmão Breno disse que ele mudou de... Aqui, ó. Mensagem, o Cristo identificado em todas as eras. 204. Deixa eu ler novamente. O querido Jesus, o grande e imaculado Filho de Deus, que está aqui. Tá vendo, ó? O Filho de Deus está aqui, nesta noite, na forma do Espírito Santo, mudou a sua forma e desceu e revelou sua palavra diretamente na carne humana. Mudou a sua forma, ele saiu do corpo de carne e desceu num corpo espiritual, num corpo teofânico. E se encarnou no corpo do sétimo anjo, a noiva de Cristo. Ele desceu num corpo espiritual, porque que ele tivesse descido num corpo visível, num corpo de carne, ele não poderia habitar na sua noiva. Mas ele desceu em forma, num corpo espiritual, em forma do Espírito Santo, para se cumprir as Escrituras. Aqui, vamos voltar aqui para a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Veja o que é que a Bíblia diz. Evangelho de João, irmão, isso aqui é muito lindo. Capítulo 14. Evangelho de João, olha aqui, ó. Olha aqui. Versículo... Vamos ver aqui do versículo 22 ao 23 do Evangelho de João. Preste bem atenção. Que isso aqui, irmão, está falando da segunda vinda. Isso aqui se cumpre na segunda vinda. Olha aqui.
E disse Judas, não Iscariota, Senhor, de onde vem? E que há de manifestar-se a nós e não ao mundo. Verso 23. E respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos, veja, e veremos, quem é que vai vir? Quem? O Pai e o Filho. Quem? Aí, olha, e veremos para ele e faremos nele morada. Olha, e Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho habitam em você. E isso aconteceu na segunda vinda, porque o Mombrana disse em várias mensagens, e como é que ele está dizendo aqui, ele desceu na forma do Espírito Santo, quer dizer, ele desceu ao Pai. Porque Deus e Jesus não podem se separar. O irmão Branham diz que o Pai e a palavra é inseparável. O Pai e a palavra é inseparável. Inseparável. O Pai e a palavra. Em outras palavras, o Pai e o Filho é inseparável. Meu Deus. Então, irmão, que corpo ele desceu? Ele desceu num corpo teofânico. E habitou na noiva, num corpo espiritual. O seu corpo de carne, irmão, nós só vamos ver quando a noiva ir no rapto. Aí nós vamos ver ele num corpo glorificado, num corpo de carne. Mas no momento agora, ele desceu num corpo teofânico. Vamos ver o que o irmão Branham diz ainda mais aqui. Mensagem, olha aqui, ó. Quem é este Melquisedeque? De 1965. Parágrafo 57. Parágrafo 57 da mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Olha o que aqui o profeta diz aqui. Mensagem, quem é esse Melquisedeque? Parágrafo 57. Seu primeiro ser foi espírito. Olha aí. Seu primeiro ser foi espírito. Deus sobrenatural, correto? O grande e eterno. Segundo, veja, olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. O seu primeiro ser foi espírito. Aí ele aqui. Deus, o sobrenatural, o grande e eterno. Ele não tinha nem nome ainda. Diz assim. Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania. Olha a primeira coisa que ele fez. E que você for na série Hebreu, você for na mensagem Quem é Deus, na mensagem Vida, na mensagem A Divindade Explicada, o Mombrana mostra nessas mensagens que essa teofania era o Filho. Tá vendo? Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania chamada a palavra, o corpo. Olha aí. Então, aquele corpo teofânico era o corpo palavra. E esse corpo teofânico que desceu em 63 também foi o corpo palavra. Jesus desceu num corpo palavra. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus desceu com num corpo palavra. E o Mombrana continua. Então, este era o estado que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Isso é Gênesis 14. Melquisedeque. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora, chegamos a isso. E o comprovamos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Agora, veja aqui. Parágrafo 59 ao 61. Da mensagem, quem é esse Melquisedeque? Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só canaliza num circuito. Então, a pantalha ou a pantanha, peça de metal que resguarda a luz, isso aqui é o tradutor falando, colhe. Porém, a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava lá, sim. A televisão estava aqui quando Elias se assentou
sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Porém, só agora vocês a estão descobrindo. Eles não haviam crido nisso ali atrás. Alguém teria tido como um louco ao dizer algo assim. Porém, agora tem se tornado uma realidade. Mas que televisão é essa, irmão? Aí, veja aqui, ó. O profeta diz aqui, ó, que a televisão não fabrica uma imagem, certo? Mas a imagem diz assim, ó. Porém, a imagem já está ali para começar. Na televisão, ó, não é a televisão que fabrica a imagem. A televisão é só o aparelho. Mas a imagem que é a televisão original é a imagem. Estava ali no tempo de Abraão, no tempo de todos, até no tempo de Cristo. Que imagem era essa? Irmão, isso eram os anjos. Quando os anjos vinham a Jesus, esse era a imagem, os anjos. Aí o profeta continua dizendo, ó, a televisão estava ali quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia, porém só agora vocês o estão compreendendo. Eles não haviam crido nisso ali atrás. Algum teria sido como um louco ao dizer algo assim, porém agora tem se tornado uma realidade. Aí o irmão Branco diz assim, ó, é assim que Cristo está aqui. E assim é o que Cristo está aqui. Como é que Cristo está aqui, irmão? Na imagem. Uma imagem. Ele veio num corpo palavra. Num corpo espiritual para habitar na sua noiva. E assim é que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. E algum dia, no grande milênio por vir, sairão aí, ainda mais real que a televisão ou qualquer coisa mais. Porque eles estão aqui. Eles estão aqui nessa imagem. Nesse corpo palavra. Meu Deus. Meu Deus. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, pastores, pregadores, tá tudo na mensagem. Sabe? Não se preocupe em querer escutar fulano de tal. Não, quer se preocupar, quer escutar um homem, pegue as mensagens do profeta e leia, pastores, pregadores da mensagem, porque tá tudo na mensagem. Ele se revela em sua grande forma, do que ele age, como ele emorfe ele mesmo em seu servo e prova a si mesmo. Agora, aqui ele está na forma de espírito, na forma, num corpo palavra, num corpo teofânico. Então ele vem na forma emorfe agora. Ele apareceu a Abraão em forma emorfe quando Abraão estava voltando da matança do rei. Aqui veio Melquisedeque, conversou com ele. Tá vendo só, irmão? Veja que tipo de corpo Cristo desceu em 63. Veja qual foi o tipo de corpo que Jesus desceu em 63. Não no corpo de carne, não no corpo visível, mas num corpo teofônico, num corpo palavra. Foi esse o tipo de corpo que Jesus desceu em 1963. Vamos mais adiante com o profeta de Deus. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja só. Mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas antes de eu ler a mensagem de Cristo, o mistério revelado, deixa eu ler aqui uma mensagem. Mensagem, pergunta e resposta número 2. De 64. Parágrafo 114. De 64, 114. Pergunta e resposta número 2. E aqui é onde muitos pastores da mensagem formam a doutrina. Formam a doutrina. Que o irmão Branco diz aqui, ó. Olha aqui. Mensagem, pergunta e resposta número 2 de 1964. Olha aqui o irmão Branco diz aqui, 114. Agora, dizemos isso em referência e amor e respeito. Vê? Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eterna e sempre, também nos últimos dias, assim como foi antes do tempo de Ló, ou do tempo de Ló, em Sodoma, assim também será no dia que o Filho do Homem se dá a conhecer outra vez, manifestando-se por si mesmo. Agora, nesses últimos dias, o Logos, que o profeta de Deus, na série Hebreu, chamou de filho, que estava sobre Jesus. Aí mundo está vendo aí, irmão?
Então quem desceu não foi Jesus. Quem desceu foi o Logos, o Cristo que desceu. Sim. Mas vamos pegar todo o material, vamos pegar toda a revelação sobre o assunto e veja aonde vamos chegar. Agora, nesses últimos dias, o Logos, que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez, a coluna de fogo, de novo, e tem descido à terra para eles, para quê? Para eles não criam, deixa eu ler aqui, ó. Agora, nesses últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual eles se têm convertido outra vez, a coluna de fogo, de novo, e tem descido à terra para. Eu ia dizer algo, porém observe, as fitas, eles não creiam que isso, se vocês contassem, não teria nenhuma diferença. A gente não creria, mas omitiriam isso. Porém, tem descido para com o juízo de investigação continuando. Então, muitos pastores se pegam nesse parágrafo. Tá vendo aí, ó? Quem desceu foi o Logos, não Jesus. Mas em outras mensagens ele diz que quem desceu foi Jesus. E desceu no corpo palavra, irmão. Então vamos pegar todo o contexto, todo o assunto. Vamos montar o quebra-cabeça sem faltar nenhuma peça. E encaixar as peças combinando uma com a outra. Porque tem vezes que você pega um quebra-cabeça. No meu tempo que eu era jovem, que eu era criança, né? A gente ganhava de presente sempre uns quebra-cabeça, porque diziam, né? Os psicólogos diziam que o quebra-cabeça ajudava a criança a desenvolver a sua tecnologia, o seu entendimento, o seu QI. Então, minha mãe sempre me dava uns quebra-cabeça e eu pegava, e aqueles quebra-cabeça vinha com uma imagem, com uma árvore, tinha vezes que um desenho de uma casa, e a gente tinha de montar. E tem vezes que a gente montava aquele desenho de uma casa, aí tem vezes que a gente colocava uma peça errada. E quando a gente olhava bem direitinho, a porta da casa estava lá em cima da janela. Ou lá em cima do telhado. Sabe por quê, irmão? Porque nós pegamos a peça e montamos uma peça errada. Muitos pastores da mensagem fazem isso. Eles começam a montar o quebra-cabeça, mas colocam a peça errada. Mas vamos montar as peças, tudo combinando uma com a outra. Aí sim, traz o quadro perfeito. O corpo que Jesus desceu em 63, no dia 28 de fevereiro, foi no corpo teofânico, no corpo palavra. Vamos agora aqui na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, 207. 207. Olha o que é que o profeta diz aqui, ó. 207. Você veja, do jeito que João viu, o sétimo anjo também viu. A revista Life, ou a revista Vida, né? Então reuniu esse círculo de nuvem e luz ali, que eles não puderam entender. E não sabe ainda. Porém, aqui dizendo, vai ali e espera que este mistério seja revelado daqui meses antes que isso acontecesse. Então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo. Irmão, que Jesus não tivesse descido num corpo, como é que ele ia se materializar? Como é que ele ia virar matéria? Então ele desceu num corpo teofânico, no corpo palavra. Aí o profeta diz assim, ó, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializando, descendo, com suas asas para trás e sua cabeça voltada para um lado. E ali, bem ali, na fotografia, precisamente, meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crente para revelar e ligar aquela extremidade perdida. Então veja que o profeta de Deus, o sétimo anjo, viu. Como é que ele ia ver o anjo? Como é que ele ia ver Cristo que ele não tivesse descido num corpo? Porque, irmão, quando Deus, Melquisedeque, apareceu para Abraão, lá em Gênesis 14, Abraão viu ele, comeu com ele, ele deu pão e vinho para Abraão, Abraão viu ele, Abraão entregou os dízimos a ele,
Agora, que tipo de corpo ele estava? Ele estava no corpo teofânico. Agora, em Gênesis 18, ele veio num corpo de carne. E ali, não foi Abraão que comeu, ele que comeu pão, tomou leite, comeu bolo, comeu vitela. Mas em Gênesis 14, quem comeu foi Abraão. Mas quem deu alimento para Abraão? Quem deu o pão e vinho para Abraão? Foi Melquisedeque. Porque ali ele estava num corpo teofânico, num corpo palavra. A mesma coisa que aconteceu em 63. Ele desceu num corpo palavra, num corpo teofânico. Vamos adiante aqui com o profeta de Deus agora. Na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 200, essa mensagem foi pregada em 64, 50, parágrafo 51. Festa das Trombetas, estou lendo a tradução de Goiânia, viu? A tradução A Voz de Deus é outro parágrafo, mas nessa aqui é o 51. Portanto, durante o tempo da reforma, ali, chegaram os reformadores, com os selos, provaram que isso foi. Mas nos últimos dias agora, isso estava suposto a ser revelado outra vez. Porque encontramos nas Escrituras, em Malaquias 4, que tem que haver uma unção que descerá e restaurará outra vez aquela fé original e trará a fé do povo de volta ao pentecostal original, a fé dos pais. Veja o que o irmão Branham disse, que Malaquias, mas que você for ler Malaquias capítulo 4, vamos ler aqui, Malaquias capítulo 4, não diz isso que o irmão Branham está dizendo, não. Diz, olha aqui, Malaquias capítulo 4. Olha o que diz aqui Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Olha o que diz aqui, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do grande... Olha, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, porque eu não venha e fira a terra com maldição. Porque que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas o irmão Branham está dizendo aqui na mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 51, ele diz assim, ó, Malaquias 4 tem que haver uma unção que descerá. Mas aqui está dizendo que ele vai enviar o profeta Elias. Mas por que o irmão Branham está dizendo isso aqui? Porque ele está conectando Malaquias 4, que é a vinda do Elias, com Apocalipse 10:7, que é a descer do anjo forte. Então, o anjo forte desce nessa unção, nesse corpo, nessa teofania e habita no Elias de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Isso é simples demais, irmão. É só você colocar a pedra do quebra-cabeça correta com a outra. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos ler aqui, irmão, a última mensagem para a gente encerrar o nosso vídeo. Mensagem Mudou Deus o seu parecer. O irmão Branham pregou essa mensagem em 1965, parágrafo 167 ao 169. Olha aqui, ó. Mensagem Mudou Deus o seu parecer. Olha o que aqui o profeta diz. Isso é tremendo. Olha aí, diz. Agora, nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada. Isso é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. O último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano. 2 anjos baixaram. Parágrafo 168. Jesus disse em São Lucas capítulo 17, versículo 30, que como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, 169. Agora, Jesus vem em 3 nomes. Filho do Homem, o qual é um profeta. É aqui onde os pastores da mensagem, alguns se atrapalham, porque quando ele diz que Filho do Homem é um profeta, ele está dizendo que esse Filho do Homem é o irmão Branham, mas não. O Filho do Homem é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo, não tem nada a ver com o irmão Branham. O irmão Branham é um Filho do Homem.
Jesus é o Filho do Homem. Jesus vem em 3 nomes. O Filho do Homem, o qual é um profeta. Filho de Deus, o qual passou pela era da igreja. Então, filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, em quer dizer, entre a era da igreja e o milênio, aí irmão Brano diz, de acordo com a sua própria palavra, e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo. Então Cristo desce num corpo espiritual, num corpo teofânico, num corpo palavra, mas quando ele se encarna em Malaquias 4, no profeta de Deus, no 7º anjo, isso que é espiritual se torna físico, se materializa, se torna carne, se torna matéria, irmão. E de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? E quando foi que isso aconteceu, irmão? Isso aqui não vai acontecer não, irmão. Isso aconteceu na sua vinda, na abertura do 7º selo. Em 63, quando Cristo desceu, Jesus Cristo desceu no corpo teofânico, num corpo palavra, num corpo espiritual, e se fez físico, e se fez matéria, no corpo do 7º anjo, o irmão Brana. O mistério do 7º selo e o corpo de Jesus Cristo. Então, nós provamos aqui, irmão, com a Bíblia e com a mensagem do profeta aqui, a mensagem do 7º anjo, olha aqui, ó, com a Bíblia e a mensagem do profeta, nós provamos que Jesus Cristo desceu num corpo, mas não no corpo de carne, não, no corpo de carne não, mas ele desceu num corpo palavra, num corpo teofânico, mas quando ele desceu, ele se materializou na noiva, o irmão Brana, no irmão Brana. Tem alguns pastores, irmão, que fazem um grande erro. Eles dizem, a primeira cavalgada foi o irmão Brana. Agora nós estamos na segunda cavalgada, que é a noiva. Eles separam o irmão Brana da noiva. Mas isso está errado, irmão. O irmão Brana fazia parte da noiva. A diferença é porque o irmão Brana foi o primeiro molho movido. O primeiro. Que você for trazer na ordem cronológica, começando da era de Éfeso até a era da Odisseia, o irmão Brana foi o último eleito. Então ele foi o primeiro eleito da noiva que foi movido, o molho movido. Ele foi o primeiro. E os demais molhos, que somos nós, fomos representados por ele. Porque o irmão Brana faz parte da noiva. Então Cristo desceu num corpo espiritual em 63, e esse corpo espiritual, o corpo palavra, um corpo teofânico, se fez matéria, se materializou-se, se fez natural, se fez físico no corpo de carne da noiva, que foi o 7º anjo, o irmão Brana. E todos os membros da noiva estão representados no último eleito. Amém, irmãos? Então, irmão, que Deus nos ajude. Nós provamos pela Bíblia e pela mensagem do 7º anjo, aqui, na mensagem do 7º anjo e na Bíblia Sagrada, que Cristo, Jesus Cristo, desceu num corpo, não no corpo de carne, porque no corpo de carne a gente só vai encontrar ele quando a noiva subir, mas ele desceu num corpo palavra, num corpo teofânico, num corpo espiritual, da mesma maneira que aconteceu na primeira vinda, também aconteceu na segunda. Que Deus nos ajude, Ele nos abençoe. Eu peço a vocês que não se inscrevam no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, dê o like e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês, e shalom, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.